Juízes capítulo 13, a história de Sansão. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Veja só, aqui nesta Bíblia de estudo, uma Bíblia KJ, os filisteus eram temidos e conhecidos como, abre aspas, o grande povo do mar, fecha aspas, pela força, perícia militar e capacidade de navegação. Eram provenientes de Caftor e muito ligados à ilha de Creta. Foram eles que deram o nome de, entre aspas, Palestina a Canaã. Mas não eram semitas, tampouco praticavam a circuncisão. Inimigos até a época de Davi oprimiram o povo de Israel por mais tempo que qualquer opressor. Sansão, abre aspas, da tribo de Dan, fecha aspas, assim como Eude, entre parênteses, de Benjamim, era um herói solitário, com destacadas vitórias individuais sobre inimigos poderosos. Sansão é uma força, entre parênteses, tipo, da própria nação de Israel, nasceu por especial determinação divina, consagrado a Yahvé desde seu nascimento, e revestido de poder incomparável entre seus semelhantes. A analogia com Israel fica ainda mais clara ao vermos Sansão buscando satisfação em mulheres pagãs, sendo algumas delas de má reputação, até ser subjugado pela astúcia de uma delas. Assim como Israel, que durante a época dos juízes constantemente se prostituía com os ídolos e deuses cananeus, provocando deste modo severas repreensões de Deus e a própria calamidade. Versículo 2: Havia um homem em Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Versículo 3: Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou, Tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Versículo 6: Em seguida a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, tal era seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome. Versículo 7: Mas ele me prometeu: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre de sua mãe até a morte. O anjo surge de novo. Versículo 8: Então Manoá implorou a Yahvé em oração: Rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Versículo 9: Deus atendeu à súplica de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente e apareceu à sua mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela neste momento. Versículo 10: Imediatamente a mulher correu para comunicar ao seu marido o ocorrido, e ele disse, O homem que veio ter comigo outro dia, veio outra vez. Versículo 11: No mesmo instante, Manoá levantou-se, seguiu sua esposa e foi ter com o homem, e lhe perguntou, Foste tu que falaste com a minha esposa? Ele afirmou, sou eu.
Versículo 12. Então Manoá indagou-lhe, quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? Versículo 13. E o anjo de Yahvé esclareceu a Manoá, de tudo o que proíbe a esta mulher deverá ela, pois, abster-se. De tudo o que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. E Manoá fez um convite ao anjo do Senhor, teremos grande alegria em que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito. Versículo 16. Ao que o anjo do Senhor ponderou, ainda que permanecesse convosco, não comeria do teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer um holocausto, consagra-o a Yahvé, o Senhor. Versículo 17. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que, ainda que cumprir a tua palavra, possamos prestar-te uma homenagem? Versículo 18. O anjo do Senhor lhe respondeu, meu nome é inefável, maravilhoso. Versículo 19. Em seguida Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. Versículo 20. Quando as chamas se elevavam do altar, Manoá e a sua mulher observaram o anjo de Yahvé subindo ao céu em meio às labaredas. Imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão. Versículo 21. Desde então o anjo do Senhor nunca mais apareceu a Manoá, nem a sua esposa, e ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o anjo de Yahvé. Versículo 22. Certamente morreremos, exclamou Manoá, sua mulher, porquanto vimos a Deus. Versículo 23. Contudo, ponderou-lhe a esposa, se Yahvé tivesse pretendido matar-nos, não teria aceitado nem o nosso holocausto, nem a nossa oblação, e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver com nossos próprios olhos. Tampouco nos teria revelado tudo o que acaba de nos deixar saber. Versículo 24. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Shinshon, Sansão. E o menino cresceu e o Eterno, o Senhor, muito o abençoou. Versículo 25. Sansão estava em Maané-Dan, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. Muito bem, agora vou estar lendo aqui na versão Almeida Revista Corrigida, os versículos que tem uma referência cruzada no Novo Testamento. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Referência cruzada nos envia para Lucas 1,15. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Versículo 16. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Eu vou estar lendo também o que a Bíblia KJ nos fala aqui no comentário. A grandeza de João seria reconhecida pelas qualidades de profeta precursor do Senhor. Nazireu. Número 6,3. E sacerdote. O permanente estado de plenitude e dependência do Espírito Santo capacitaria João a proclamar a palavra de tal maneira que muitos seriam convertidos de seus caminhos mundanos e formariam um povo de coração preparado para a vinda de Jesus Cristo e do reino de Deus. Atos 19:4.
João cumpriu as profecias de Malaquias 3:1, Malaquias 4:5 e as registradas em Isaías 43, 44. João também se submeteu ao voto nazireu de abstinência de bebidas alcoólicas, número 6, 1 ao 4. Em seu caso, desde o ventre de sua mãe, como Sansão e Samuel. Voltando aqui na Almeida Revista Corrigida, em Juízes 13, agora mais uma referência cruzada no versículo 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Vamos abrir Mateus 28:3. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Onde fala Jesus foi ressuscitado. Veja só o comentário. Deus manda seus anjos anunciarem o nascimento e a ressurreição de Jesus. Ele é concebido e ressuscitado pelo poder do Altíssimo. Lucas 1:35, Romanos 6:4, Efésios 1:20. Essas mensagens são comunicadas em primeiro lugar às mulheres devotas e humildes que receberam um nome simples, mas conhecido em todo o mundo: Maria, forma helenizada do nome hebraico Miriam, que foi derivado de um antigo vocábulo egípcio, Marié, e que significa, princesa amada, mulher de esperança, fecha parênteses. O anjo não rolou a pedra para que Jesus saísse do sepulcro. A pedra foi rolada para que as mulheres e mais tarde outras pessoas entrassem e verificassem o túmulo vazio. O selo, abre parênteses, lacre estatal feito com cordas que envolviam a pedra e eram atadas ao sepulcro com as marcas de Roma e do Sinédrio, fecha parênteses, rompido, e nenhum outro sinal ou dano. Séculos mais tarde, expedições arqueológicas, como as organizadas pelo general Christian Gordon, localizaram esse túmulo e confirmaram algumas alterações para acomodar um corpo maior do que a de José de Arimateia, abre parênteses, segundo a tradição de baixa estatura, fecha parênteses. Contudo, análises físicas e químicas jamais atestaram qualquer vestígio de restos mortais na sepultura. O túmulo era novo quando foi oferecido para sepultar o corpo do Senhor, e continuou novo após a sua ressurreição. Lucas 9:29. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando, e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Onde está nos falando: alguns veem a glória de Jesus. Mais uma referência cruzada, Atos 6, versículo 5. Aqui leremos: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Aí fala: apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos de Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Voltando em Juízes, na Almeida Revista Corrigida, vamos ver mais um versículo, onde vamos ler a referência cruzada. Versículo 20. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto. Mateus 17:6. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Aqui na passagem da transfiguração de Jesus. Ao ouvirem isso, os discípulos, ao ouvirem o que? Vamos ler aqui.
Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular em um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Versículo 4. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam no monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Versículo 11, ao que Jesus lhes respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Veja, eu todavia vos afirmo: Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Veja só, os mestres da lei, entre parênteses, escribas, defendiam, com base em Malaquias 4, 5, 6, que Elias deveria reaparecer em Israel para anunciar a vinda do Messias. Contudo, Jesus demonstrou que foi João, o Batista, a pessoa que cumpriu essa missão profética, pois até suas vestes, maneira de viver e personalizada revelavam o caráter de um Elias, e esse era o sentido da profecia. Voltando lá em Juízes 13, ainda na Almeida Revista Corrigida, vamos ler mais um versículo que tem aqui a referência cruzada. Versículo 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Lucas 1:80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Veja aqui no comentário: Zacarias e Isabel, já idosos, quando João nasceu. Morreram quando ele era ainda muito jovem. Segundo historiadores e arqueólogos, João teria sido levado para o deserto da Judéia, onde viveu cerca de 30 anos e muito aprendeu com os essênios da região de Qumran. A semelhança da terminologia da sua pregação com os chamados rolos do Mar Morto é notável. João Batista começou seu ministério público com cerca de 30 anos, idade em que os profetas tinham, em geral, sua maioridade e maturidade espiritual reconhecidas pelos conselhos de rabinos. Lucas 2:52. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Veja só, Lucas afirma a perfeita e completa humanidade pela qual Deus passou ao encarnar-se em Jesus de Nazaré, seu Filho. Como qualquer pessoa, Cristo passou pelas diversas fases do desenvolvimento humano, porém sempre de forma brilhante, perfeita e sem pecado. José, o pai terreno de Jesus, morreu quando ele era ainda muito jovem, deixando para ele toda a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe, e dos demais irmãos. E Jesus ajudou a sustentar sua família por muito tempo, trabalhando como carpinteiro e pedreiro. Marcos 6:3. Hebreus 11:32. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão,
Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Aqui também está o nome aqui de Sansão. Voltando lá no Almeida Revista Corrigida, mais uma referência cruzada, versículo 25, o último versículo. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E assim nós concluímos a leitura de Juízes capítulo 13. Nós lemos na Bíblia King James atualizada e também lemos alguns versículos de referência cruzada no Novo Testamento, seguindo aqui as sugestões contidas aqui na Bíblia Almeida Revista Corrigida.